9 horas em ponto aqui na cidade de Botucatu. Voltamos com o Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Lembrando mais uma vez, estamos aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8, Net Claro Botucatu, também através dos 87,5 sistema de frequência modulada aqui para a cidade de Botucatu, além do nosso aplicativo, nosso site, também as redes sociais que transmitem aí a nossa live ao vivo aqui dos estúdios. Hoje, já como divulgado aí durante a data de ontem e hoje, nós temos aí um entrevistado, Daniel de Carvalho, ele que é comunicador social e jurista também, veio bater um papo aqui conosco a respeito aqui do Concidades, né? Concidades que tem sido aí uma pedra no sapato aí dos parlamentares aqui na cidade de Botucatu, e a gente veio entender um pouquinho a importância desse conselho aqui na cidade de Botucatu. Daniel, seja bem-vindo. Quanto tempo, hein? Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, espectador. Bom dia, pessoal. Obrigado da abertura. Faz muito tempo, né? Eu tenho acompanhado vocês aqui na rádio e tudo que vocês estão evoluindo, estão apresentando. Parabéns a todos vocês, né? E obrigado por dar essa abertura e obrigado por fazer um momento de debate sobre um tema tão importante aqui na cidade e trazer a comunidade, trazer a nossa sociedade para essa construção que a gente precisa fazer. Tenho certeza, Daniel, que falar a respeito dessas questões aqui no órgão de imprensa, ele é de extrema importância. E eu, assim, fico um pouquinho chateado, porque falar do Concidades, do Conselho das Cidades aqui na cidade de Botucatu, foi uma pauta que passou meio batida nos meios de comunicação. Não sei se você também tem essa percepção com relação a isso, né? E me chateia um pouco porque é algo extremamente importante. Eu queria, apesar da gente já ter feito essa resenha aqui em outras oportunidades, mas eu queria que você falasse o que é o Conselho de Cidades, que está sendo tanto falado aqui na cidade. Fernando, o Conselho das Cidades, ele é o chamado Conselho dos Conselhos, né? E não é à toa. Ele é um projeto que está sendo construído no Brasil desde 2006, quando foi fundado o Conselho Nacional das Cidades, buscando fazer uma Conferência Nacional das Cidades e colocar em prática o direito às cidades justas, né? Um dos propósitos desse conselho é fazer um espaço de diálogo e de debate, buscando justiça social, buscando equidade na cidade. Analisar onde está indo o investimento eficiente, em qual pasta, em qual setor, em qual segmento, aonde precisa equilibrar, qual área precisa potencializar, qual setor, mobilidade, moradia, reserva ambiental, saneamento ambiental, saúde básica. Então, é um espaço para fazer um debate transparente de controle social, né? A gente tem que voltar para saber também a função dos conselhos, né? A importância dos conselhos, a importância do cidadão que está me ouvindo, está participando desse conselho, e de vários conselhos, né? Tem 14 conselhos ativos na cidade, esse vai ser o 15º. Só que o Conselho da Cidade, ele tem o propósito de juntar os outros conselhos, ele tem o propósito de representar uma cooperação popular através do controle social e da democracia direta, em cima do modelo de cidade. Um debate sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, está na lei da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e ele orienta essa conspiração de lideranças e de vozes da gestão, dos trabalhadores e dos usuários da cidade, de vários segmentos, e eles completam as diretrizes, eles atualizam as diretrizes, eles propõem diretrizes de como que as cidades podem funcionar. Esse ano, em fevereiro, teve a reunião do Conselho Nacional das Cidades, que comandou fazer a Conferência Nacional das Cidades esse ano. E chegando em Botucatu, a reação da Prefeitura foi propor um novo projeto de lei, o projeto de lei número 30 de 2024, que entrou na agenda da Câmara em 14 de março. E tramitou internamente com parecer jurídico, com a comissão, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e com o parecer de redação. Foram 3 câmaras só, internamente. Só que
O Concidades, como eu estava falando, ele, na lei de 2016, no último Conselho das Cidades, na última Conferência das Cidades, contava com uma participação massivamente popular. Por causa que é isso que ele representa. Ele não é a gestão pública, ele não é a gestão legislativa que faz as leis elaboradas, que não é o jurídico. Ele é a representação da sociedade civil de uma forma a encaixar, a engatar essa conspiração de valores e de demandas nas políticas públicas. Então, por exemplo, o Conselho Nacional das Cidades tem 86 pessoas, a maioria de movimentos civis, de movimento popular, de associação, de conselhos municipais, conselhos nacionais, né? E, de outro lado, a minoria, né, dos 86, são 37 que são de representantes de gestão, sendo federal, estadual e municipal, de todas as agendas. Ele é deliberativo. Deliberativo, consultivo e ele reúne várias pastas, isso que eu queria falar que é importante. Ele também é uma agenda onde o governo senta com a população para fazer esse trânsito de ideias. Então ele tem 16 representantes do governo federal, o Conselho Nacional, desde o Ministério das Cidades, ao Ministério de Desenvolvimento Urbano, Ministério de Cultura, Ministério de Saúde, Ministério de Educação, Ministério de Turismo, Ministério de Integração. Então a gente tem que ver que esse conselho é realmente o Conselho das Cidades. Esse conselho é uma ferramenta de encaixe dos movimentos sociais com deliberação realmente uma vez por mês na reunião de conselhos para falar, essa política funciona, a educação está funcionando ali na Zona Norte, a saúde na Zona Sul, por que o dinheiro que está indo na segurança pública no centro não está funcionando? Aí que vai conspirar todos os conselhos, provocar as secretarias e o legislativo e fazer mesmo a chave virar de uma forma eficiente. Então o Conselho tem uma função muito importante, o Conselho das Cidades uma função mais importante ainda, e o Conselho das Cidades de Botucatu está sendo aplicado agora uma reforma do Concidades. Em 2016, não sei se eu estou falando muito, viu, Fran? Você pode querer fazer tranquilo. Uma dobradinha também, por causa que eu falo realmente, né? Eu estou realmente preocupado com essa demanda, porque você foi no ponto que eu já fiz essa conspiração antes, né, essa inspiração antes, mas no ponto que você falou, realmente o mais importante que eu acho de todas as leis, né, que a gente vê de como que a gestão trata os políticos, as políticas e a cidadania na cidade, né? Sim. Por causa que essa demanda já tem de 2016, que teve o Conselho Municipal, a Conferência Municipal das Cidades, já teve reunião lá no Cininelli, já teve reunião em outros espaços, e teve uma conferência. Teve já, em 2013, a última Conferência Nacional. Agora, na próxima, essa está vendo a nova Conferência Nacional, a Prefeitura está querendo mudar a configuração desse Conselho das Cidades, que hoje tem 10 representantes dos movimentos civis e outros 2 representantes de conselhos de categoria, né? Conselhos profissionais. Então, tem 12 representações dos movimentos sociais, para uma nova lei que está indo para a Câmara para ser votada, que vai reduzir para 5 representantes. Eu só queria interromper você um pouquinho. Desculpa. Daniel, para mim o Concidade é o maior dos conselhos. Ponto final, é um dos maiores. Aí o que eu quero entender é o seguinte, ele já foi instituído em 2016, se não me engano, já pega a gestão do ex-prefeito. Sim. Tudo bem. O Concidade, ele foi consultado para mudar o próprio Concidade? Aí que tá, um ponto outro, você está indo certeiro nas perguntas. Não, porque se ele é tão importante, ele é deliberativo, ele é consultivo, eu fiquei pensando agora, peraí, do nada, eu não sei, porque quando a gente fala da prefeitura, a gente fala especificamente do prefeito, é uma deliberação dele, né, para fazer a mudança? É uma deliberação econômica, porque a gente tem que ver que é aí que está a história do Estado, né? A gente luta para sempre que o Estado entregue os direitos, represente a demanda popular. Então, na redemocratização, as primeiras pastas que vieram, né, foram de educação, foram de saúde, né, o SUS é de 91, os conselhos de unidade de saúde é um comando de 96, se não me engano. O Conselho das Cidades é uma demanda que começou em 2006. E Botucatu é vanguarda. Então, em 2007, 2008, já teve um grupo de vereadores que elaborou já no governo do Mariello
uma prótese de como que o município poderia fazer parte do Conselho das Cidades, criar células, criar comunas em vários territórios para fazer uma demanda de como que está com as comunidades e participar do Conselho Nacional das Cidades. Isso em 2008 tem documento que foi da Câmara dos Vereadores para isso. Daí, no último ano da gestão Yello, foi uma luta de várias lideranças durante todo o governo PSDB, e daí no último ano dele, em 2016, teve essa Conferência das Cidades em Botucatu. E teve esse encaminhamento para se formar o Conselho das Cidades em 2016. Então, desde 2016, os movimentos populares, as lideranças progressistas, né, as cabeças de vanguarda, de construção de uma comunidade consciente e participativa estão atrás disso. Então, é uma luta de 15 anos, não pode ser alterado agora. Então, os acordos políticos que vêm sendo tramados estão convergindo para que isso venha sendo efetivado. E aí que vem o lado nosso na luta burocrática, né? A gente tem que ver que muitas políticas sociais, elas são custosas no sentido administrativo, né? A gente tem que ver que nas economias sociais, o Estado, para algumas pessoas que controlam a economia nas cidades, vale muito a pena fazer asfalto, fazer concreto para reformar um prédio ou outro, que é mais lucrativo, do que ensinar as pessoas a terem um espaço de discussão e de participação social. Então, essas demandas mais sensíveis ao coletivo, aos direitos difusos, surgiram agora. Então, agora que está sendo realmente posto em prática um regramento onde o município deixa de ter contribuição a partir do momento que ele não efetivar algumas políticas de justiça social, algumas políticas de descentralização política, algumas políticas de participação efetiva da população. Então ele tem que fazer a Conferência das Cidades. Por em prática, ele não era cobrado politicamente. Infelizmente, eu acredito que o Ministério Público já cobrou depois de 2016 que fosse constituído realmente o Conselho das Cidades, mas nunca foi realmente decretado os nomes e as pessoas tomassem posse. Então, a lei foi uma lei morta até agora. E agora pode ser também, né? Isso que é o problema. Sim. A nova lei, ela está vindo, ela não está instituindo que o conselho seja elaborado e ela não está instituindo que a conferência seja chamada pelo conselho. Isso é um crivo importante de que dá autonomia para o conselho. Por causa que agora, de novo, pode ser uma lei que vai fazer a gente se encaixar na conferência, fazer um monte de demanda, mas depois da prática vai caber somente a gestão, porque vai ter esse vácuo participativo. Então, é muito importante essas duas perguntas que você fez. Por que ele está tramitando atropelado na Câmara dos Vereadores e onde que está a participação política da população nisso? E o outro, o que está sendo, quem que são os representantes, né? Então, são essas duas demandas muito importantes que a gente tem que ver. Porque é isso que você falou, só para complementar uma outra questão, mais do que o Conselho das Cidades, o Conselho dos Conselhos, estudando mesmo os propósitos que o Conselho tem, que é realmente uma carta de estudos que a gente já colocou na Câmara dos Vereadores para os vereadores entenderem os propósitos desse espaço, ele vem para suprir vácuos dos outros conselhos. Então ele vem como que fazer uma argamassa no que está faltando de todos, para trabalhar a descentralização política, para trabalhar a justiça social prática e uma urbanicidade sustentável. Então, o propósito desse conselho é esse. Se ele não for participativo, se ele não for majoritariamente popular, se ele não for encabeçado pela descentralização política, ele não tem função, entendeu? Então, é esse o propósito desse conselho. Ele fala, propor diretrizes, programas e instrumentos para a política nacional de desenvolvimento urbano. E o desenvolvimento urbano na política nacional está justamente a descentralização da tomada de decisão desde a elaboração da lei. Deliberar sobre a implementação do Estatuto da Cidade, que é o que demanda que haja tudo isso, que trava empenho federal e repassa se não houver. Então a gente tem que forçar que esse houver inclui a conferência e a instituição mesmo dos conselhos. É uma luta popular que eu quero levantar, que você falou muito bem. E as pessoas do conselho, onde é que estão? Quando você falou no começo, falando do percentual de representatividade, quando se fala em conselho, se fala da palavrinha paridade.
Ou seja, o quanto percentual que tem para cada representação. Atualmente, a lei que está vigente hoje, de 2016, ela versa sobre 5 representantes do patronal e 10 dos trabalhadores. É essa que está atual hoje ou não? Sim, né, 10 e 15. 10 e 15. Isso. Certo. Então a sociedade civil tem 15 e o poder público tem 10. Isso. O que seria o ideal? 50% de cada lado, ou você acha que a sociedade civil ela ainda tem que deter a maior parte desse percentual? Porque hoje eles propõem o inverso, né? Então, aí que tá, eles estão querendo fazer com que seja um conselho liberal, um conselho de disputa de poder, um conselho onde a população civil tem que lutar pelos seus direitos, enquanto a gestão tem que lutar por pôr em prática a sua administração. Fernando, isso aí é um conceito totalmente deturpado da noção de Estado, né? Isso aí volta lá na prática de Roma, onde a gente tem os líderes romanos garantindo os primeiros direitos, que são: você tem o direito à liberdade de falar e a proteger a sua propriedade, só que eu não preciso ouvir o que você vai falar, entendeu? É assim que era em Roma, e se você me forçasse a tentar te ouvir, eu te matava. Então o Estado romano era assim. Então hoje a gente tem um Estado de direito democrático, e uma das prerrogativas que garante a integridade da gestão é justamente defender os espaços onde a maioria seja a população, e ele seja um espaço orientado para acolher de forma metódica e científica as demandas da população, para encaixar em políticas públicas. Então é isso que a gestão e a nossa comunidade tem que entender, que o conselho não está de brincadeira ali. O conselho não é um grupo que vai organizar festa junina, não vai organizar refeição para fazer assistência social, com todo o respeito a todas essas pessoas que são a reta final de todos os conselhos, né? Os conselhos mesmo são para as pessoas sentarem, deliberarem como é que estão as políticas públicas, como é que estão as práticas sociais, a representação das ausências, a eficiência mesmo das práticas, e melhorar a gestão, né? O conselho é uma coisa extremamente nova, é uma coisa extremamente democrática. Então, essa é a primeira coisa. Tese da paridade é uma coisa completamente furada. É uma tese que foi inventada para a gestão falar que tem que ser paritário, mas isso realmente não está nem fundamentado que seja paritário. Primeiro, e se não for paritário, o que é? Então não é esse o debate, paritário ou não paritário. O debate é: o que nós estamos fazendo aqui no Conselho? Um conselho paritário pressupõe que as pessoas estão lá para que haja um debate, onde tem a tese popular, que quer os direitos humanos, que quer os direitos sociais básicos, e a agenda da gestão, que quer fazer com que o bolo econômico e o investimento cumpra os deveres que ela tem que ter com a educação, com a saúde e tal, e a gente tem uma forma de seja complementado. Só que não é isso. Isso é o debate que ele faz na secretaria. Isso é um debate que ele faz no Legislativo, é um debate da gestão prática. Ali no Conselho, ele está para que haja os instrumentos de democracia direta e controle social. Essas são as duas palavras que realmente constituem os deveres dos conselhos municipais, estaduais e federais. Está tendo controle social como? Com a participação de todos os representantes da sociedade, de todos os setores da sociedade, de todos os territórios da sociedade. Então, essa é a primeira prerrogativa que fala que essa tese da paridade é furada. Segundo, hoje o que existe, se você entrar na Conferência Nacional, é um aconselhamento para que os conselhos que forem realmente voltar a... que forem ser ativados, né? Ele agora forçou vários municípios a fazerem as conferências, e a hora que forem fazer os conselhos, eles deixaram realmente uma orientação para que as cidades tenham um norte, né? Porque muita gente está fazendo isso pela primeira vez, né? Existe o Conselho de Saúde, que é elaborado desde os anos 90, existe o Conselho todos, né? E o Conselho de Saúde, no novo projeto, ele está junto? Não, é esse que é o negócio. Porque assim, eu vou dizer o meu lado aqui a respeito disso. Quando a gente vê aqui um novo projeto de lei, ele versa sobre os representantes da Secretaria de Urbanismo e Habitação. Vamos lembrar desse item para a gente voltar nele. Também a questão das finanças do município, Secretaria de Infraestrutura e Obras, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Jurídica e
a gente tem que entender o aspecto imobiliário que isso daí vai gerar. Hoje a gente tem uma questão, principalmente daquela questão da represa. Que quando eu, por exemplo, eu olho, a represa está lá, puxa, linda e maravilhosa, vamos ter 100 anos de água, sem escassez no município, ok. Só que é um lugar que ninguém queria. E do nada aquilo virou um empreendimento que não vai ser só uma reservação de água, vai ser um polo turístico aquilo lá. E aquele lugar onde só tinha mato, tá sendo comercializado a preço de ouro. E onde que isso daí tem que se mover? Dentro dos conselhos de urbanismo, de habitação, de obras, infraestrutura, meio ambiente. E a impressão que está se dando que algumas coisas estão indo no tapetão. Só que o Concidade, ele é importante porque ele é o conselho deliberativo onde ele pode brecar algumas situações como essa. E se toda a gestão administrativa tiver em cima das próprias secretarias, aí a gente entra, né? Isso a gente só falou do poder público. Aí, não, vamos falar da sociedade civil, ótimo, representante dos comerciantes. Eu vejo como algo meio que neutro. Pode ser ali que tenha representante que pense do lado político-administrativo ou possa ter alguém que olhe realmente para a cidade. Instituição de ensino superior. Eu não entendi o porquê. Também não vou questionar aqui. Imobiliárias e construtoras, eles estão do lado da população ou estão do lado dos interesses próprios? Entendeu? Conselho ligado à associação profissional, ligado aí ao planejamento urbano. Dá na mesma, é a galera do urbanismo e habitação. Aí tem os conselhos ligados ao planejamento urbano, territorial de turismo do município e ONG ou associação, 2 representantes só. Aí como que eu vejo cidadão comum nisso daí? Eu não estou enxergando onde que são aquelas pessoas que falaram, nossa, a gente realmente representa a sociedade civil. É assim, Daniel, eu não estou, mesmo nesse formato eu não consigo ver. Apesar deles ter dividido poder público e sociedade civil, eu não estou conseguindo enxergar. Você foi certeiro de novo na pergunta, né? Para que serve isso aí? Então, eu expliquei até agora o que serve o Conselho das Cidades. E agora você levantou mais uma pergunta, o que serve esse Conselho das Cidades, né? O que serve esse projeto de lei 30, né? Que está em debate na Câmara e o que a sociedade vai realmente ganhar com ele, né? Daí trazendo, né? O Conselho das Cidades, voltando até porque você falou, a saúde, por exemplo. Para que serve a saúde? A saúde não é para ter hospital. A saúde não é para ter uma melhoria do adoecimento. A saúde, no regimento do SUS, está garantir bem-estar físico, mental e social para a população. Então, por exemplo, garantir que a população tenha uma atividade do dia a dia que seja saudável, teve uma atividade do dia a dia que não seja adoecida e que não leve a adoecimento, faz parte da agenda do SUS. Então faz parte da agenda dela saber como é que estão os territórios, faz parte da agenda dela saber como é que estão as famílias. Então assim surgem os núcleos de atendimento às famílias. E já tem o Conselho de Saúde. Os deveres de mais... tá faltando... então mas eu estou falando... a saúde vem para complementar uma questão principalmente laboral. Sim. Né? Os direitos básicos, se for ver, é um campo político, acho que tem que treinar o cidadão para ser um bom trabalhador e forma ele para ser um bom técnico laboral. Tá tudo bem. Então aí que está o debate que eles colocam, por exemplo, você falou a infraestrutura de construção civil, a gente enxerga, por exemplo, que é uma leitura do lado econômico, do lado patronal, e uma leitura de participação do lado laboral e do lado do trabalhador. Sim. Você falou o comerciante, a construção civil, então são as pessoas que vão fazer um jeito das políticas públicas a serem encaixadas através do Conselho, sejam a que coloquem uma economia equilibrando os valores e os direitos sendo entregues, né? É isso que a gente tem que ver. Mas e a política de como que está sendo explorada a mão de obra, a política de como que está sendo evitado o adoecimento? Por isso que tem que ver a participação da Secretaria da Cultura, a participação da Secretaria de Saúde. E assim fala, isso que eu estava falando daquela hora, agora nessa conferência de março, eles dispararam também uma orientação às cidades que forem fazer os conselhos municipais.
A estrutura e composição dos membros devem ser respeitados os segmentos e proporcionalidade definida na Conferência Nacional. Então, segue a nacional. Eu vi também, a estadual já também levantou um chamamento para a conferência estadual, que vai depois pegar a conferência municipal e levar para a conferência estadual e vai coordenar o município. E eles já elaboraram um chamamento que levou em proporcionalidade a nacional também. Falou, ó, segue a nacional. Essa foi uma orientação. A única orientação que teve realmente do Conselho Nacional foi isso. Segue a proporcionalidade nossa. Daí, do jeito que ela está sendo proposta agora, nesse projeto de lei número 30 de 2024, eu vou colocar um termo que é um pouquinho mais simples. É ilegal ou é imoral? Eu já diria que é constitucional. Do jeito que eles estão propondo, chega a ser ilegal ou não, se for aprovado? Eu acho que é. Eu acredito na tese que sim, que até encaminhei todas essas cartas, né, todos esses comentários, foi o que fundamentou os atrasos na votação. Indo ao prático, a Prefeitura protocolou no dia 14 de março, no dia 12 de abril, no fim de semana de aniversário, a gente estava todo mundo festando, a Câmara dos Vereadores colocou na pauta da votação da próxima segunda-feira isso. Eu fiz no final de semana um estudo falando como que isso aí seria imoral e contra a integridade mesmo, né? E não ia fazer um conselho das cidades, mas uma secretaria de habitação e uma secretaria de especulação. É isso que a gente não quer. Na última sessão foi feito o quê? Então, daí a gente protocolou essa carta política, falando, ó, eles falaram para seguir a distribuição nacional. E agora vocês estão reduzindo isso, cortando 7 cadeiras da composição de 2016, que é a lei vigente, e vocês estão não fazendo audiência pública e nenhuma convocação popular. Daí os vereadores aprovaram um adiamento de uma semana. Votaram lá, 9 vereadores aprovaram porque eles leram esse documento e falaram, realmente a gente não leu direito essa proposta. Adiou. Daí depois de uma semana, teve uma reunião na Câmara, onde chamou mais de 50 representantes de conselhos municipais e falaram, gente, nada do que está nessa nova lei de 2024 representa a nossa opinião, a gente não foi chamado, e a lei de 2016 não está sendo respeitada e nem a lei dos conselhos da cidade. Não teve audiência pública? Não, nenhuma. Teve uma ouvição convocada por um mandato, que foi o da Rosiello, e depois teve uma ouvição por outro mandato, mas essa daí foi fechada para alguns membros de conselho, e foi isso que aconteceu no intermédio, mas uma ouvição de uma outra parte. Mas, por exemplo, a Câmara Técnica de Direitos Humanos, que deveria dar opinião sobre isso, não se pautou. A Câmara Técnica de Educação da Câmara dos Vereadores e de Saúde também não se pautou. Então, isso que você falou de ser um conselho que vai ser uma ala da construção civil e da especulação financeira para educação privada, para saúde privada, vai ser de fato o que vai ser. O movimento social que vai estar presente nessa nova lei não vai estar representando o Conselho Nacional, o Conselho Estadual no que é comandado, né, de ter Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Trabalho. Nisso a gente fez um paralelo, né? Comparado com o deles, a gente deveria ter 50 membros, sendo uma maioria de 39 da sociedade civil e de 16 da gestão pública. Sim. Sendo que a gente proporia daí, dos movimentos sociais participativos, a gente ter uma inclusão de representantes de quem são as lideranças descentralizadas da cidade. O Conselho de Cultura agora está trazendo para Botucatu a construção dos pontos de cultura, que reconhece forças culturais em vários territórios. Então a gente poderia ter cadeiras para esse grupo. A gente tem as entidades acadêmicas da educação. A gente tem os conselhos de unidade de saúde, onde cada unidade de saúde tem que ter representante. Então a gente tem os conselhos municipais de vários setores, né, como o dos idosos, das mulheres, da igualdade racial. A gente poderia ter o conselho dos trabalhadores, um conselho de direitos humanos, né? Mas manter aquela paridade que você falou, né? Atualmente, a lei vigente fala que tem que ter 10 representantes da gestão, de toda a gestão, e 15 representantes dos movimentos populares, sendo 12 dos movimentos sociais e de conselhos de profissionais e 3 de classes patronais. Então, a gente tem que ver que o conselho da cidade, que está sendo proposto agora pela Prefeitura e que está pautando a toque de caixa na Câmara, e eu acredito que tem que ter
audiência pública por dois motivos. Primeiro, o que você falou, os representantes de 2016, que estão construindo isso desde 2008, não foram ouvidos nenhum. Então está passando por fechado pela Câmara Executiva e pela Câmara do Legislativo e está indo à votação. Segundo, está mexendo com uma coisa que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. É por isso que eles têm que fazer essa conferência. A conferência da cidade, ela tem que pautar que lá em cima a Política Nacional de Cidades consiga elaborar um projeto, pelo menos, para saber como que os repasses financeiros de infraestrutura, de desenvolvimento urbano, chegam nos municípios. Então, os municípios são obrigados por lei a fazer as conferências. A sociedade civil tem que fazer também, por lei, a obrigação de impor o Conselho, e que o Conselho não seja só uma secretaria da construção civil, seja um conselho realmente de participação popular, um conselho de deliberação popular. Eu elenquei que teria que ter, por exemplo, membro do gabinete da prefeitura, membro indicado do legislativo, igual a lei de hoje tem, membro indicado do governo estadual ou federal, igual manda mesmo, né? Outra regra desse regimento do Cidades Nacional fala, além de você seguir a pauta da proporcionalidade que tem hoje o nacional, você também siga a representatividade do estadual e do federal na complementação municipal. Então, hoje, a lei, ela fala que dos 10 representantes do poder público, 8 são do municipal, de várias pastas, né, igual tem que ser, para ver como que a justiça social e realmente a sustentabilidade está trabalhando e está sendo ouvida, né, esse retorno. E uma tem que ser do governo estadual ou federal, e uma tem que ser indicada do legislativo. Isso é um ponto muito positivo que tem dessa lei. A gente tem que valorizar. Só para eu entender, na última sessão da Câmara dessa segunda foi feito o adiamento ou foi pedido de vista? Foi feito o adiamento. O adiamento. O adiamento foi por 2 sessões? Por uma. Não, desculpa, foi pedido de vista. Foi pedido de vista. Então ela volta na semana que vem? Volta na semana que vem. Porque o Abelardo pôs em proposta para pedir o adiamento por 2 sessões, que nesse intermédio de 2 sessões, alguma comissão poderia chamar uma audiência pública. É isso que é. A audiência pública, pelo que tive o retorno de mandatos da Câmara, necessita dessa prerrogativa de 15 dias de convocação prévia. Então, se houvesse aprovado o adiamento de 2 sessões, daí poderia ter audiência pública, mas a base do governo recusou, né? Por 4 votos a 6, né? E depois, então, ele pediu vista de 1 semana. Então, na semana que vem pode voltar para a Câmara, se o prefeito não tirar de pauta. Essa situação é complicada, né? Porque, às vezes, o vereador ele não tem dados suficientes para falar eu acho isso ou eu acho aquilo. E a outra questão é a base de governo, né? Que, às vezes, vem meio com uma carta marcada. Olha, a prefeitura está encaminhando para a Câmara, a base é do governo e acaba votando tudo para aquilo, né? E acaba nem sendo tanto analisado para que isso seja discutido e realmente ter um entendimento de que o vereador acha realmente daquilo, né? Ele é quase que obrigado a votar pelo grupo. E isso que às vezes acaba bagunçando um pouquinho o cenário ali na Câmara, né? Essas são dos prós e dos contras de um estado urbano, né? A gente vive numa cidade de 145 mil pessoas e a gente tem que, igual a gente quando começa a militar dos trabalhadores, a gente toma consciência que o trabalhador que fica no dia a dia, na labuta dele, do serviço dele, de conseguir o pão de cada dia, ele fica na fé que os políticos estão fazendo uma coisa bem intencionada, né? Então, essa é uma prerrogativa da boa-fé. Mas às vezes é tão difícil, Daniel. Eu vou citar Não, mas é a representatividade. Mas a representatividade... Eu vou citar só um exemplo para você. A gente tem o Conexão Alfa aqui de terça-feira pela TV Alfa. A gente estava chamando todos os presidentes de partidos para vir bater um papo a respeito disso. Praticamente todos os presidentes foram chamados e a gente está fazendo uma rodada com os presidentes dos conselhos. Alguns vêm e falam assim, não, a gente vai porque a gente está precisando de ajuda mesmo. Outros falam assim, o presidente não vem porque é indicação da prefeitura. Aí não, mas eu sou vice-presidente, eu posso ir falar pela população. A impressão que dá, e tem conselhos que nem quiseram se manifestar.
Porque assim ficam tão atrelados ao poder público que perde a função do conselho. Entendeu? Ele passa a ser mais um braço administrativo ou organizacional da própria prefeitura. E eles não é que não tem voz ativa, eles não têm liberdade das tuas ações. Isso que fica difícil. O resto está aqui de prova. A gente já convidou alguns presidentes de conselhos. Ah, não, eu não posso. Mas pode mandar um representante? Também não podemos mandar um representante. Mas tipo assim, por quê? Por quê? A impressão que dá é que você tem medo de falar algumas situações. Por outro lado, a gente já teve presidentes aqui, como que é o vice-presidente do Conselho de Educação. Ele realmente expôs toda uma situação da fragilidade que estava a educação. Só que assim, ele não ocupa cargo público, não tem nada que possa ser reprimido com relação a isso daí. Só que o próprio Conselho, quando ele é fiscalizatório, ele deveria ser ativo nesse sentido. Só que assim, a gente vê que está preso. E essa questão de estar atrelado pela indicação do poder público acaba travando tudo isso. Para mim não faz muito sentido. Essa é outra luta que a gente tem que defender enquanto cidadão de 2024. Eu acho que essa leitura que você está apresentando, ela é bem real e bem prática, né, de como que funciona a nossa sociedade, a nossa civilização e a nossa organização. A gente tem demandas que a gente foi construindo aqui em Botucatu, 169 anos, por exemplo, mas se for ver, ele é um ponto administrativo, né? A gente tem que ter a nossa ancestralidade, a nossa visão de pé no chão, que Botucatu tem mais de 200 anos, né? Botucatu é terra indígena, Botucatu ela vem com uma leitura desde o Piabiru, ela tem ligações que vão de oceano a oceano. Ela foi polo escravagista, né? Um dos grandes, as ferrovias passavam por Botucatu por causa que antes disso os bandeirantes faziam de Botucatu um lugar interessante para as mulas, para o comércio e para o tráfico de negros, de indígenas, né? Então o tráfico de bandeirantes de ouro, de madeira e de café depois. Então a gente não pode ver que tem várias leituras de como que é feito o Estado e como que é feita a civilização. Hoje a gente está lutando para que uma ferramenta muito importante de participação popular e que tem um termo científico que chama controle social e democracia direta, cunhado nas fórmulas e nos regimentos legais dele, que é o Conselho Nacional das Cidades, para trabalhar a justiça social, saneamento básico, segurança ambiental e política urbana. Então ele vai falar sobre a unidade de conservação, ele vai falar sobre pontos de ônibus e mobilidade, acesso à cidade, ele vai falar sobre pessoas com deficiência, ele vai falar sobre o direito da mulher, trânsito da mulher, segurança da mulher à noite, ele vai falar sobre a microeconomia e como que está o trabalhador autônomo. Então o Conselho da Cidade hoje é uma luta dos trabalhadores que não tem medo. É isso que você está falando justamente. Tem muita gente que tem medo do progresso, tem medo da democracia, tem medo de que a população saiba realmente pôr em prática as suas demandas e reconhecer como que ela sabe para as preocupações dela, o sofrimento dela na hora que ela vai jantar, no outro dia ela saiba como processar, ela saiba como fazer não o vereador funcionar, mas a engrenagem da política pública funcionar. Mas às vezes eles têm medo dos próprios políticos. É isso que está. A gente tem aberto a democracia desde a Idade Média. Na Idade Média, por exemplo, quem mandava eram as igrejas, eram as religiões. As pessoas não podiam nem ler em voz baixa. Quem lia em voz baixa estava tendo uma influência do demônio e era chamado de bruxo. Esse era tamanho controle e tamanho medo que controlava a sociedade. Então, democraticamente, a gente foi se abrindo, né? Esse conceito de democracia mesmo foi posto em prática a duras penas, e a gente foi colocando no Estado instrumentos para que a gente pare de ter medo de ser reprimido. Eu levanto a mão e falo, a segurança pública não está funcionando no meu bairro por causa de milícia, por causa de organização criminosa. Eu tenho medo de tanto a milícia quanto a organização criminosa, o partido o comando organizado venha me reprimir. Então é um neofascismo, né? A gente tem que falar as palavras, né? O medo nosso vem estruturado a partir do momento que a tripartição dos poderes, né, que vem desse iluminismo, não funciona mais. O legislativo, o executivo e o judiciário, ele tem uma organização de Estado que eles falam que tem que ficar equilibrada e pacificada antes de ser justa. Então silenciar a oposição,
fazer com que o espaço de diálogo não exista, é um projeto de governo de direita e de extrema-direita. É assim que a ciência social e a ciência política vê. O projeto de esquerda, o projeto progressista, é justamente esse que faz com que os conselhos sejam participativos, com que os conselhos sejam abertos, igual a gente colocou lá no conselho da nossa unidade de saúde, que as atas sejam publicadas no Instagram, que as pautas sejam publicadas no Instagram e que a gente tenha uma unidade de saúde realmente transparente, aberta, que faça o debate sobre políticas medicinais. Essa semana teve um debate sobre medicina e do canábica, muito interessante, a gente vai trazer outros debates. Então, a gente tem que ver justamente isso. Quando a gente vai pôr em prática a nossa demanda, qual que é a nossa busca? A gente acredita que hoje a gente vive uma esfera ultraliberal que é extremamente populista e clientelista, onde os mandatos que existem têm um poder extremamente concentrado. Você ligando para um vereador ou para o prefeito, eles resolvem se pinta a calçada, se coloca uma lombada, se arruma uma vaga na Unesp. Infelizmente é assim que muita coisa tem funcionado, e eu falo isso na informalidade, na terceira pessoa, para não fazer nenhuma acusação direta à administração de Botucatu. Mas o negócio geral, a gente sabe que o clientelismo funciona assim. O ultraliberalismo concentra poder numa pessoa, a pessoa é eficiente entregando produtos, entregando objetos. A gente acredita numa agenda extremamente participativa, extremamente comunitária, no caminho de que a propriedade do bem público, do interesse público, seja realmente participativo. Só que a gente trabalha que antes disso tem a consciência desse debate. E a consciência vai desde o trabalhador saber o que está em pauta, o que está em agenda, como que ele vai disputar em igualdade de armas com as outras pessoas que estão ao redor dele, inclusive com as pessoas que trabalham pelo medo. Tem muitas gestões que trabalham assim, aparelham o legislativo para fazer isso, aparelham o conselho municipal, né, do setor dele para fazer isso, e no final a minha luta acaba sendo inglória no sentido de não ser eficiente, por causa que a majoritária pode estar contra mim, mas ela é extremamente valorosa na construção da civilização que a gente se propõe. Então, a proposta que eu tenho agora, por exemplo, de construção de militância, Daniel mesmo, foi quando eu vi essa agenda de Concidades, falar, gente, isso aí está indo para a pauta de uma forma totalmente desorganizada. Elaborei uma carta no fim de semana de aniversário da cidade, aprovei com algumas instituições que ela dariam apoio político para essa demanda social, protocolei na Câmara e já mandei para o Ministério Público. Então isso aqui tudo também está indo já para o Ministério Público. Eu estou realmente querendo provocar que o Judiciário e os três poderes vejam o que está acontecendo. Por que o presidente da Câmara não está abrindo diálogo de nenhuma forma? Por que as comissões internas da Câmara Municipal, que a gente já apontou num documento que a gente protocolou na Câmara, que falam de educação, de saúde, de direitos humanos, de assistência social, que são a agenda do Concidades, não puxaram essa agenda para eles e fizeram uma audiência pública. Então, isso que você falou não é um medo, é um compromisso político, porque o Concidades, aí vem uma coisa muito importante que a gente não pode abrir mão. Existe um projeto de cidade, um projeto de civilização, onde quem está sentado na cadeira do poder tem a caneta na mão. A gente teve um presidente esses dias que tinha uma caneta Bic que se orgulhava que era o tesouro que ele tinha de ter uma caneta do poder que fosse popular. Essa era a representatividade. Então, a gente vive uma civilização onde tem muito poder concentrado e quem tem a caneta na mão sabe disso, né? Então, a gente está disputando com pessoas que têm muita concentração de poder. E é assim que tem que ser. A República. E mas a gente assim, acho que todo lado, o Daniel, ele é polarizado. Porque se a gente for pensar, eu acho que uma construção política, às vezes quando eu vejo, ela tem que estar centralizada junto ao local que a gente vive. Que, assim, eu sempre falei com o Regis isso, os extremismos são complicados, né? Os extremismos do lado da direita, eles são complicados, é o poder da caneta Bic e é o poder da caneta do outro que não tem caneta e vai roubar a caneta, supostamente, vamos dizer assim. Então, os extremismos, eles são complicados. E a partir que a gente tem um entendimento que política é muito mais além disso, é onde a gente abre a porta da casa da gente e tem um buraco no meio da rua e a gente não vai pedir para o Lula ou para o Bolsonaro para vir consertar o buraco. A gente vai ter que vir pedir para o secretário, muitas vezes para o vereador e até para o prefeito. E às vezes quando não funciona vem para a imprensa ainda. Entendeu? Então quando a gente tiver esse entendimento que a participação nossa
ela é mais importante do que toda e qualquer coisa que esteja fora do âmbito local. A gente começa a caminhar realmente de verdade. O trabalho que você está tendo frente ao Concidades, confesso para você, é de extrema importância. Chamou atenção, porque você viu nisso uma necessidade, você teve um olhar além do que significa isso. E é justamente o que a gente está debatendo aqui. Porque eu acho que o Concidades em si, assinar ou não assinar isso daí, para um mérito botucatuense, estão fazendo alguma coisa. Só que não é isso. É a manipulação que isso pode acontecer lá na frente. Então é onde entra essa política do bem que você, como cidadão botucatuense, defende, como eu, como o Regis. Então isso que é importante a gente entender, entendeu? Porque quando a gente vai para os extremos, é onde a gente consegue trazer mais confusão para o meio que a gente vive, né? É isso que é... Eu concordo com você, mas eu discordo de uma diretriz. Eu não falo em extremos. Eu falo em direitos humanos. Sim. Então é esse que é o ponto. Eu não acho que eu não sou uma extrema esquerda no ponto que uma extrema direita vai ser o outro extremo meu. E eu nem estou querendo dizer isso, viu, Daniel? Eu sei, mas eu vou explicar. Eu entendi que você falou de um jeito realmente, numa visão da filosofia política. Eu estou justamente colocando um outro paradigma que eu enxergo. Eu coloco os direitos humanos e como que eu garanto os direitos humanos. A extrema-direita fala que o direito básico, né, a gente volta naquelas... os direitos de... como chama? As dimensões do direito, né? Sim. Lá naquela época medieval, a primeira dimensão do direito que surgiu da cidadania, assim, quando as pessoas saíram do feudo e viram que precisavam que eram gente, né? Pô, eu quero ser gente, eu quero ser ouvido, meu. O cara não pode vir aqui pegar minha esposa, não pode vir aqui matar meu marido, sabe? Então, tipo, eu tenho minha propriedade, ele não pode pegar só por causa que o porco dele precisa de um lugar, entendeu? Então, começou esses primeiros direitos, os direitos civis e os direitos à liberdade. O direito de segunda dimensão foi os direitos sociais. Foi, eu tô aqui, eu trabalho pra cidade, eu trabalho pra esse povo aqui, eu trabalho pra aquele coxinha lá, aquele rei do caramba que faz um monte de besteira, mas, o cara faz algumas coisas, mas eu quero ter meu carro. Então eu vou trabalhar, eu quero ter direito a um salário. Eu vou trabalhar, eu quero ter direito a uma estrada legal, sabe? Eu vou trabalhar. Esse direito foi tirado da gente, Daniel. A gente terceirizou isso pro Estado. Aí terceirizou. E eu já nem tô falando de lado político. Isso daí foi tirado por governo de esquerda, governo de direita. Isso daí, muito antes do que Fernando Henrique Cardoso. A filosofia do Estado. Isso daí tem sido tirado da gente desde sempre. E se a gente não tiver gente turrona para falar, não, tá errado isso daí, tá errado. Que bandeira que ela levante, entendeu? Mas está errado. O meu partido é a minha cidade, é o meu país. A gente não chega a lugar nenhum. A gente vai chegar lá. Eu tenho fé, a fé que move a gente, a fé que acorda a gente. Eu acredito muito nesse trabalho político e nesse debate. Por isso que eu adorei esse espaço. E isso agradeço é legal. Você tá... E a gente pode voltar. Sim. Eu acredito. E com certeza você vai voltar aqui. Aí que eu quero voltar mesmo com mais conselheiros, com mais membros da sociedade, porque assim, falando da terceira dimensão, a segunda dimensão que a gente garantiu depois foi os direitos sociais. A gente conseguiu esses direitos sociais em 88. A nossa Constituição que falou, existem os direitos sociais, está lá no artigo 6º. E foi difícil, hein? Nossa, e o direito ao transporte a gente colocou agora em 2017. Então é um direito extremamente novo. A gente tem que ver que a nossa concepção, eu estou na cidade, o que é meu dessa cidade? Mas tudo é nosso. O que não é propriedade individual é propriedade coletiva. E mesmo a propriedade individual tem que estar representando uma função social. Sim. A sua casa não pode estar fazendo o crack, sabe? A sua casa, se ela estiver fazendo isso por lei, a gente vai pegar ela para ter uma função interessante, vai virar uma casa de cultura. Entendeu? Então tem coisas que a sociedade já colocou, isso é o terceiro setor, a terceira dimensão. O que é interessante de interesse difuso, interesse coletivo? Meio ambiente, cultura, proteção do patrimônio. Então a gente foi construindo conselhos justamente por causa disso. O poder foi concentrando e a gente falou, a gente não é mais representado na Câmara Legislativa. Sim. A gente não é mais representado pelo prefeito. Mas eu preciso ser representado porque a gente vive numa democracia. Aí veio esses instrumentos de participação.
Então a gente conseguiu, por lei, conquistando na justiça, que o legislativo e o executivo respeitassem os nossos espaços, os sindicatos, as associações populares. E aí falou, mas isso aqui ainda está meio frágil, que a gente acaba sendo oposição. Mas a gente é civilização, a gente é direitos humanos, então a gente quer ter ainda, dentro do Estado, uma ferramenta que seja parte da gestão. Então tem o executivo, que executa a administração, o legislativo, o judiciário, que faz um balanço da eficiência e dos compromissos de todos, e vai ter o controle social, que é o quarto poder, que é o poder popular. Normalmente, ele é cooptado pelas forças de mídia, pelas forças das pessoas que têm muito dinheiro para fazer revista e ficar panfletando, das pessoas que controlam as mídias impressas, as mídias digitais. Então, essa superestrutura do Estado que se fala, né, que o Gramsci que falava, mas toda a esquerda fala justamente isso. Como que a gente, ao invés de falar que esse quarto, essa superestrutura popular, essa organização de massa, de consciência, seja livre, seja potente. Eu acredito nos conselhos. E aí chega o ponto principal. O conselho dos conselhos é justamente a ferramenta que tem que juntar isso. Eu acredito que, além de a gente defender que não tem a paridade, mas sim a proporcionalidade de ser um conselho, que a prerrogativa dele seja isso que eu ia falar do extremo. Não é o extremo, o direito humano está aqui, só que ele é processual. Aí que está. Quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de direito, a gente tem que ver como que, nessa nova lei do Concidades, ele fala a prevalência do interesse público sobre o privado. Está na lei, no artigo 4º, eu acho, dessa lei. Isso aí é muito importante, porque na prática a própria lei fere isso. Sim. O direito processual da administração dos interesses e da integridade do Concidades, na própria lei, fala que vai ter paridade, então o interesse público não vai ser antes do privado, por causa que em uma gestão onde o interesse privado já é representado no Poder Executivo, que tem casa aberta para Pacaembu, que foi quem doou 40% da última campanha desse governo, as imobiliárias doaram outros 20%, os donos imobiliários, as campanhas são feitas em cima de quem tem muito dinheiro. Então eles têm compromisso no executivo sobre isso. O legislativo também tem compromisso sobre isso. Por isso muitos deles eles silenciam e acreditam que o Concidades pode ser uma secretaria da construção civil, pode ser uma secretaria da especulação, por causa que o legislativo ele é feito acima de representatividade. E eles conseguem estar mais influente se eles tiverem o carro abastecido por interesse privado. Infelizmente o interesse público não tem esse que você falou. Eles têm medo de perder muito do que é o aporte ao interesse que eles representam. Para se fazer política, você tem que ter um emprego. E não existe um emprego de formador político, a não ser que seja um partido, que seja um mandato, ou que seja alguma dessas esferas já reconhecidas, como sindicato, associação, e agora o conselho do Concidade. E a gente está tentando fazer justamente o que você falou, não ser o extremo, mas colocar os direitos humanos de quarta geração. A terceira geração é o que isso aí afeta a mim. O meio ambiente afeta a mim, a cultura afeta a mim, proteger o patrimônio histórico afeta a mim. Então é a terceira geração. A quarta geração entra isso. Como que eu, enquanto cidadão, me preocupo que o outro também tenha a cidadania representada. Eu me garanto que o outro também tenha a voz dele participando e sendo engatada em alguma ferramenta de política pública. Então, o Conselho das Cidades ele vem falar de justiça social. O que está sendo investido na zona rica está indo também para a zona pobre. Então, ele fala nos conceitos dele que tem que ter uma força de atuação multissetorial e de participação ativa na periferia. Então, o Concidade é feito para saber se a saúde da periferia está funcionando, se a mobilidade da periferia está funcionando, se o direito do trabalhador, que é hipossuficiente, que ele tem que passar o dia inteiro trabalhando, a noite inteira cuidando de ter algum afeto com a família e ter o seu amor e ter sua vida, se o poder público está ser realmente que foi terceirizado, trabalha por ele, ou vem para o outro lado, né? A gente colocou o direito humano. Se há os atores que realmente vão na periferia do direito humano, tentando terceirizar o acesso da pessoa aos direitos, que são os intermediários que sentam na cadeira política e falam: eu vou representar o seu direito, deixa comigo. São as pessoas que têm a caneta na mão. É isso que eu falo, não é extremos. A gente, quando coloca o direito humano no centro, a gente tem a periferia de quem não quer direitos humanos. Eu quero trabalhar pelo seu direito à liberdade. Não, me dá liberdade. Eu vou bater em quem fere a sua liberdade. Isso aí forma milícias. Então, isso que eu estou falando, não é extremos. Eu não estou no extremo comunista, eu sou um ecossocialista que acredita que a gente tem que ver que o bem das árvores ancestrais é o bem da produção de água, é o bem da produção de saúde pública, de diminuição
da temperatura. Então, eu acredito que os direitos ecossociais devem ser o centro da nossa sociedade, conspirando para espaços de debate, como o Conselho das Cidades, e faço campanha também abertamente em outra ferramenta que eu acredito, que é o Conselho da Unidade de Saúde. São 22 unidades de saúde em Botucatu. Quem quiser participar do Conselho de Unidade de Saúde tem uma abertura e uma pasta e uma agenda de muito trabalho. A gente apoia. Você faz parte também da Vila São Lúcio, né? Da Vila São Lúcio. A gente está tentando fazer direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos humanos e direitos coletivos serem praticados realmente através do propósito do SUS, né? Defender o SUS, né? O que a gente sempre quer, defender o SUS. A LIT defende e tenta contrabalancear o interesse de algumas entidades e de alguns que a gente tem conversado, né? Que podem ter interesse, né? É a saúde privada que movimenta 70% do SUS, né? Então é a economia que a gente trabalha, mas a gente tenta representar, tenta abrir um diálogo. Muito bom. Daniel, são 9h55, a gente agradece muito a tua participação, foi quase uma hora de bom bate-papo, entendeu? Eu acho que muito bacana essa explanação que você deu, acho que a gente tem que ficar muito atento a essa questão do Concidades, a gente tem que participar das próximas questões que envolvem isso daí na Câmara Municipal. Mas eu quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente, dizendo que você é muito bem-vindo aqui conosco. Terá outras oportunidades aqui para a gente debater sobre outros assuntos. A gente acabou entrando em alguns outros assuntos que também são pertinentes, mas de repente a gente marcar um dia só para conversar a respeito de outras questões que envolvem essas outras situações aqui na cidade de Botucatu. Queria agradecer muito a tua participação. Bom dia, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo o convite de vocês, né? A abertura, o espaço que vocês estão dando. Parabenizo o trabalho profissional que vocês estão fazendo nessa cobertura de mídia realmente necessária, né? Que é o dever profissional do jornalismo. Isso que você falou, o medo que algumas organizações têm de fazer o debate é realmente surpreendente. Ainda existe isso, entanto, profissionalmente, eu acredito que o jornalismo que você está fazendo é realmente acolhedor e importante para a cidade. Eu acredito que o Concidades ele tem o poder de fortalecer ou enfraquecer alguns conselhos, só pedindo mais um minutinho para falar um pouco mais, antes de me despedir. E alguns conselhos que precisam ser fortalecidos, e eu queria convidar a população a participar, é o Conselho de Transporte Coletivo, né, o Conselho de Mobilidade Urbana, que está bem deficitário em Botucatu, e o Conselho de Patrimônio Histórico e de Proteção dos nossos valores culturais, ancestrais, das nossas memórias da cidade também, são ferramentas de formação civil, né, de formação social e cidadã. E todo mundo na segunda-feira deve entrar em pauta o projeto de lei número 30/2024 de reforma do Concidades. Então os 11 vereadores devem se posicionar de alguma forma, mas eu ia pedir para quem está assistindo, né, que dê um toque no prefeito, no vice-prefeito, nos vereadores, do porquê que eles estão fazendo isso sem ouvir os conselhos, sem ouvir os territórios, sem ouvir ninguém, além do interesse deles, em ano eleitoral, o que coloca tudo a perder para a cidade, que compromete a nossa conferência, né, já que se for judicializar tudo é um problema jurídico, um problema econômico para a cidade, e enfraquece politicamente, né? Então, obrigado de novo, Fernando, obrigado de novo a todos aqui da Rede Alfa, né? Muito sucesso a vocês e muito sucesso a gente para a nossa Botucatu. Bom dia. Boa, bom dia, Regis. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações e, né, um ótimo dia para o Daniel também. Muito bem, o Alfa Notícias vai ficando por aqui. Eu volto mais tarde, a partir das 3 com Super Hits aqui pela Rádio Alfa. Um forte abraço a todos vocês e até mais.